Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Neste vídeo vamos falar sobre as propostas, duas, que o Renato Augusto recebeu e pode até deixar o Corinthians aí ao final desta temporada. Vamos falar também sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou na diretoria, chegou forte na diretoria, pedindo reforços para o restante da temporada. Tempo ainda existe. Será que será atendido? Vou explicar tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, bem-vindos ao 12 em Campo, indo direto ao assunto. A gente começa falando aqui sobre a preparação do Corinthians para o jogo contra o Fortaleza no próximo dia 14. Renato Augusto e Fagner treinaram normalmente nesta sexta-feira em campo, junto com os demais companheiros. Isso significa que os problemas físicos estão cada vez mais perto aí de serem solucionados. A tendência é que os dois sejam titulares na partida do dia 14, tá? Nessa volta pós-data FIFA. Os jogadores passaram um período em recuperação, o Fagner até mais tempo, lembrando que o Fagner se machucou contra o São Paulo, e o Renato Augusto ficou fora do jogo contra o Palmeiras porque estava com dores, um leve edema na coxa. O tempo passou, os jogadores tiveram folga, puderam descansar, se recuperaram e hoje, sexta-feira, já treinaram em campo com os demais companheiros. É uma ótima notícia. O Corinthians vai precisar de sua força máxima contra o Fortaleza, mesmo sendo um jogo pelo Campeonato Brasileiro, é uma prévia daquilo que teremos na Copa Sul-Americana. Então, Renato Augusto e Fagner, em campo, claro que são dois jogadores experientes, dois jogadores que a tendência é que sempre ajudem o Corinthians, que sempre ajudem o Corinthians nas partidas em que atuam. Então, claro que alguns desfalques, né? O Moscardo na seleção, o Bruno Mendes e o Matias Rojas também na seleção uruguaia e paraguaia, o Moscardo na pré-olímpica. Então, claro que o Vanderlei tem alguns desfalques ali, mas está aproveitando esse período para subir uma garotada da base, observar mais de perto, como é o caso do volante Bahia, menino que tem chamado muito a atenção, como a grande promessa, talvez uma das principais revelações do Sub-17, tem ganhado aí alguns minutos nos treinos, tem participado, tem chamado a atenção, e claro, de repente pode ser um substituto do Gabriel Moscardo no eventual venda. Lembrando que não está descartada a saída do Gabriel Moscardo, né? Quer dizer, a saída eu não acredito de verdade, porque as janelas de transferências estão fechadas. Mas na saída para o próximo ano eu não tenho muita dúvida em relação a isso, não. Então, boas notícias. Pelo menos Fagner e Renato Augusto treinando normalmente, dois jogadores que ficam à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Comenta aí. Falando em Renato Augusto, minha gente, a informação que se tem, e essa informação foi trazida inicialmente pelo Jorge Nicola, pelo jornalista Jorge Nicola, de que o Renato Augusto recebeu duas propostas para deixar o Corinthians. Uma do futebol brasileiro e uma do futebol do exterior. Os clubes não foram revelados, mas uma equipe é da Série A e a outra é do futebol do exterior. Bom, o Renato vive um momento bastante delicado no clube com relação a lesões. O Renato jogou pouco mais de 50% dos jogos nessa temporada. Muito pouco, 52%, 53% apenas. Sempre envolto a lesões, dores, joelho, panturrilha, edemas. Ele sofre muito com isso. Acabamos de falar, está treinando normalmente com o grupo. Mas é um jogador que tem um nível técnico absurdo, mesmo machucado, mesmo com dor, mesmo não vivendo o melhor momento físico da carreira dele, ele é um jogador que chama atenção porque desequilibra dentro de campo. E duas equipes, uma brasileira da Série A e outra do exterior, fizeram propostas ao Renato Augusto. A intenção do Renato é permanecer no Corinthians, tá? A intenção do Renato Augusto é permanecer no clube para que ele siga aí por mais uma ou duas temporadas. Não sei se ele teria
condições físicas para aguentar 2 temporadas ainda. Nessa de 2023, a gente já percebe o Renato Augusto bastante limitado fisicamente. Quando está bem, sem dor, e ele mesmo costuma brincar, ele falou, olha, eu não lembro a última vez que eu joguei sem dor, né? Então é difícil. Mas ele mesmo com uma dor residual, uma dor leve, ele faz toda a diferença. Então, isso chama a atenção de outros clubes, ele é um jogador que já passa dos 35 anos de idade, não sei se seria uma boa, eu não acho que seria uma boa, uma opinião minha, não acho que deveria renovar com o Corinthians, eu acho que o Corinthians tem que pensar para frente, tem que pensar de forma diferente, tem que buscar um novo pensamento e a gente não pode ficar vivendo de jogadores que deram certo em determinado momento no clube. Como também acho que eu não sou favorável a ex-treinadores porque ganharam alguma coisa no Corinthians, esses treinadores terem que voltar. Não penso assim. Eu acho que o Corinthians precisa evoluir, precisa crescer, precisa se modernizar. Então, voltando a falar do Renato, a intenção dele é permanecer no Corinthians. Mas, claro, eu não acredito, de verdade, eu não acredito que o Renato Augusto se transfira para um outro time de Série A. Eu não acredito, acho que não. Já para um clube do exterior, eu já vejo uma possibilidade desde que seja uma liga que se jogue menos. Né? O Renato ele precisa de tempo. Ele não pode ser aquele jogador que vai atuar todos os jogos. Perdão. Então, eu acredito na permanência dele no Corinthians. E eu acho que existe até uma intenção da atual diretoria conversar com os candidatos à eleição, Augusto Melo, o André Luiz Oliveira, né, conhecido como André Negão, para que o Renato possa renovar agora, já com o clube. Existe essa possibilidade de uma conversa aí para saber o que eles pensam, se eles querem também ou não, o que eles imaginam a respeito disso. Mas eu acho que no momento o Renato está muito mais propenso a ficar no Corinthians do que sair do Corinthians para uma outra equipe. Repito, a não ser que seja uma liga onde se jogue muito menos do que no Brasil. Aí, com poucos jogos, eu nem duvido que ele aceite, porque, é claro, envolve muito dinheiro e ele teria muito mais tempo de recuperação, jogaria menos, descansaria mais e renderia muito mais. Mas eu acho que pelo cenário atual, Renato Augusto fica no Corinthians, pelo menos por mais uma temporada. Quero saber a sua opinião com relação a isso. Você quer que fique ou quer que vá embora? Comenta. E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre contratações. Ainda há tempo, tá? Até o dia 15 de setembro agora para Campeonato Brasileiro e um pouco mais para frente aí em termos de Copa Sul-Americana. Para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro, até o dia 15 agora, desde que esses jogadores não estejam empregados, e aí existem alguns nomes do mercado, livres, que poderiam chegar, que poderiam ajudar o Corinthians. Com relação à Copa Sul-Americana, só não pode trocar mais jogadores na final. Até a semifinal você pode inscrever. Então o Corinthians ainda teria um tempo aí para inscrever jogadores para uma semifinal de Copa Sul-Americana, tá? Bom, o Vanderlei Luxemburgo chegou na diretoria do Corinthians e pediu, dessa vez firme, que precisa de reforços. A pergunta é, a diretoria vai atender o pedido do Vanderlei? Você vai ter que buscar jogadores que estão desempregados no mercado. Alguns podem resolver, outros pode ser uma roubada, porque vai chegar, vai recuperar, vai ter tempo, vai ter isso, vai ter aquilo. E o ano acabou. O Corinthians precisa de jogadores que cheguem, vistam a camisa e joguem. Não dá para ser laboratório, não dá para ser centro de reabilitação. Mas o Vanderlei chegou na direção, chegou no Duílio, chegou no Alessandro, em reunião, e conversaram sobre isso. O Vanderlei quer reforços. Agora, nomes. É impossível a gente falar alguma coisa para vocês aqui. Nomes pode ter aí um monte, gente. Vários. Agora, repito, jogador bom, jogador que está em alto nível, está jogando. Jogadores que estão parados, claro que você tem grandes nomes aí do futebol, que estão sem clube. O Hazard, por exemplo, está parado, está sem clube. Mas eu acho que é um sonho extremamente distante, não é a realidade do Corinthians. Acho que não é a realidade do Corinthians. Eu acho que nem deveria ser. Eu acho que a realidade do Corinthians é pezinho no chão. Mas, enfim, vamos ver se a diretoria atende o pedido do Vanderlei aí para
para que se reforce o clube e a equipe até o próximo dia 15 ou até as finais aí da Copa Sul-Americana, tá bom? 9 da noite eu volto com a nossa live. Se inscreve no canal, deixa o like e eu te vejo mais tarde. Grande abraço a todos. Tchau.